Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos juntos a partir de agora com muita informação aqui na telinha da Asa Branca. É o seu AB1 que está começando nessa terça-feira, dia 9 de setembro. São 11 horas e 48 minutos. Nós vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui para Caruaru hoje, hein? O dia deve ser de sol entre nuvens. Olha aí essas imagens ao vivo, elas dão uma ideia de como é que está o clima na cidade nesse momento. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva e à noite o tempo deve ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está aí na tela, marcando 25 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19. A gente, claro, aproveita para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Vamos ver aqui, ó. No telão, em Toritama, aqui no Agreste, mínima de 19 graus, a máxima pode chegar aos 26. Em Catende, ali na Mata Sul, mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 28. E em Afogados da Engazeira, no Sertão, mínima de 20 graus e a máxima ali na casa dos 29 graus. E nesse AB1, pessoal, a gente vai trazer informações sobre a violência no Agreste Meridional, hein? Um jovem foi morto a tiros em Garanhuns. Nós temos as imagens que mostram o momento em que esse crime aconteceu. Inclusive, os homens chegam aí em duas motos, são duas telas, dois ângulos para você perceber. Isso aconteceu no bairro Coab 2. Está vendo as motos se aproximando ali e tem um pessoal na calçada, na tela de baixo, ó. Rapidamente, eles descem das motos e começam a atirar. Tem muita correria. E mais adiante, a vítima cai no chão, ó, à esquerda do seu vídeo, e mesmo caída, o suspeito continua atirando. É muita violência, não é? Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes para você. Fábio Gomes e Franklin Portugal também estão com a gente ao vivo nessa edição. Fábio vai dizer quais são os principais assuntos do nosso portal nessa terça-feira. E olha essa história, um homem assassinou o irmão dele por conta de uma herança, pessoal. Que tragédia foi essa, hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, mais uma história trágica envolvendo crime de morte aqui no Agreste de Pernambuco. Dessa vez, a vítima foi identificada por Lissandro Alves, de 39 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele e o irmão entraram em uma briga utilizando armas brancas, no caso facas, e o Lissandro, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O irmão dele, sobrevivente, ficou ferido, foi encaminhado para um hospital local e durante a entrada dele no hospital, ele confessou à Polícia Civil que o motivo da discussão que culminou nessa briga foi por conta de herança. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto, Almir. Ok, Fábio, que tristeza, hein? Por herança, é impressionante. Franklin vai trazer todas as informações sobre um método anticoncepcional que está sendo distribuído de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas olha, existem recomendações para que os planos de saúde também ofereçam esse serviço. Não é isso, Franklin? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir, e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1, né? Além dos planos de saúde, poderem distribuir esse novo método anticonceptivo de forma gratuita, também as unidades de saúde pelo Brasil inteiro deverão fazer o mesmo. Então, de acordo com especialistas, é um método que tem um alcance maior, durabilidade de tempo maior aí, com os seus efeitos, uma eficácia muito superior, aprovada. Então, daqui a pouco a gente vai estar falando a respeito, em que as autoridades em saúde do Brasil querem, pelo menos, atingir ainda este ano até 500 mil mulheres. Faz parte, sim, de uma dinâmica também de planejamento familiar. Daqui a pouco trazendo todos os detalhes em relação a esse assunto aqui dentro do AB1. Almir? Perfeitamente. Franklin e Fábio, estamos juntos nesse AB1 até daqui a pouco. E hoje tem o Minha Comunidade para a gente fazer mais uma cobrança sobre um equipamento fundamental de saúde, hein? Estamos falando da UPA do Vassoural. Essa unidade de pronto atendimento começou a ser requalificada lá em 2023 e deve se transformar em um complexo de saúde. Mas até agora, pessoal, nada da conclusão das obras e, consequentemente, nada de funcionamento. Mais longe, E o atendimento demora bastante. Aqui era bem mais rápido e próximo da minha casa, Ou aumentar a quantidade de médico, ou abrir
terminar essa reforma aí do Vassoural para melhorar o atendimento do pessoal. Imagina a pessoa com uma dor sair daqui para ir procurar no outro local. É difícil demais. É o Minha Comunidade hoje no AB1 ao vivo, hein? E Leonardo Costa vai falar sobre um problema muito sério que alguns moradores estão enfrentando por conta da falta de estrutura lá em Garanhuns. Não é isso, Leonardo? Bom dia para você. Isso mesmo, amigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, não tem muito bom dia para o pessoal dessa rua aqui no bairro Coab 2 em Garanhuns não, viu? Porque o pessoal para sair de casa está enfrentando muita lama, muito buraco, falta infraestrutura, falta saneamento básico, falta asfalto, tá faltando tudo aqui nessa rua. Daqui a pouco eu volto porque um morador mandou um vídeo para a gente detalhando o sufoco para entrar em casa, viu, Almir? E a gente já teve uma ideia na imagem que a gente viu por aí, viu? Tá combinado, Leonardo, até daqui a pouquinho. Então a gente aproveita para saber como é que está a previsão do tempo lá para Garanhuns também. A gente tem aí uma imagem aberta da cidade, imagens ao vivo. Olha aí, nuvens, pedacinho ali de céu azul. Hoje o dia deve seguir assim, hein? Mas podem ocorrer chuvas passageiras também. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo firme. Nesse instante, na Cidade das Flores, os termômetros marcam 22 graus e a mínima deve ficar ali na casa dos 18. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal, e ainda nessa edição a gente vai conhecer uma bela história de superação, hein? A trajetória de um comerciante do Alto do Moura, aqui em Caruaru, que teve uma infância muito simples e uma vida cheia de desafios. Mas conseguiu chegar lá, hein? E hoje atua no setor gastronômico com muito amor. É no Me Conte Sua História, aqui no seu AB1, que está só começando, 11h55 agora. E o seu AB1 está de volta para a gente ver um pouquinho do movimento do trânsito agora nessa terça-feira, nessas imagens ao vivo ali da rua Armando da Fonte. Olha aí, está uma movimentação tranquila, há uma pequena retenção lá na frente, ali tem um semáforo, a gente percebe os veículos parados, mas de maneira geral a movimentação está tranquila nesse momento, faltando 4 minutos para o meio-dia. A rua Armando da Fonte fica ali, já no encontro do centro da cidade com o bairro Maurício de Nassau. Agora vamos à redação para conversar com o Fábio Gomes, vamos saber quais são os destaques do nosso portal ao vivo e tem registro da violência em Garanhuns, um registro impressionante, hein, Fábio? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 e realmente, Almir, as imagens que a gente conseguiu acesso mostram o momento em que esse crime de morte foi registrado ontem à tarde no município de Garanhuns, no bairro Coab 2. Pelas imagens é possível a gente perceber o momento em que 2 motocicletas chegam no local com 3 homens. 2 pessoas descem atirando contra esse grupo de pessoas e a vítima foi identificada por Paulo Fernando de Melo, de 20 anos. Pelas imagens é possível a gente perceber que o homem ele tenta fugir, mas é acompanhado pelos criminosos e é atingido diversas vezes por disparos de arma de fogo. Um adolescente de 17 anos também ficou ferido, segundo a Polícia Civil. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou esse caso através da Delegacia de Homicídios de Garanhuns e o caso foi registrado como homicídio consumado. Até a última atualização da nossa reportagem aqui no G1, a Polícia Civil informou que segue as investigações para identificar a autoria e também a motivação desses fatos, Almir. São os registros do nosso dia a dia, são registros que nos entristecem, não é? Porque a gente está vendo esse nível de violência em qualquer momento, a gente está vendo aí a luz do dia, não é? Pessoas na rua, enfim, e ainda assim as pessoas, os criminosos, não se sentem intimidados, não é? Chegam de moto, como a gente vê aí, descem da moto, já vão disparando, não importa quem está por ali. É de fato um registro muito preocupante, além das vidas que vão sendo perdidas, frutos dessa violência, não é? Infelizmente. E por falar nisso, Fábio, também tem esse caso que você vai trazer para a gente, que aconteceu em Vertentes, de um homem que tirou a vida do próprio irmão por conta de uma herança, Fábio.
Exatamente, Almi. Outro caso lamentável de morte que acontece aqui no Agreste de Pernambuco, dessa vez envolvendo irmãos, porque a Polícia Civil confirmou para a gente que esse caso foi registrado ontem à noite no município de Vertentes, também aqui no Agreste pernambucano, e a vítima foi identificada por Lissandro Alves, de 39 anos. O irmão dele, que sobreviveu e foi encaminhado para uma unidade hospitalar, confessou que os irmãos teriam iniciado uma discussão por conta de uma disputa por herança, e essa discussão culminou em uma briga onde os dois utilizaram armas brancas para se ferir, e infelizmente o Lissandro não resistiu a esses ferimentos e veio a óbito. O irmão dele segue internado em unidade hospitalar, mas o estado de saúde dele não foi divulgado até a última atualização da nossa reportagem. A Polícia Civil também informou que esse caso foi registrado como homicídio consumado através da Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe e que segue investigando esse caso para apurar todos esses fatos, Almir. E a gente segue acompanhando daqui da nossa redação também todos os desdobramentos. Fábio, muito obrigado pelos destaques do G1 aqui no AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma boa tarde especial para todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado, Fábio. Agora, meio-dia, vamos para o Minha Comunidade? A cobrança dessa terça-feira é sobre a entrega da UPA do Vassoural, que deve se transformar em um complexo de saúde. Essas obras, como a gente sabe, vêm se arrastando desde 2023. A gente vem acompanhando essa situação e Gessé Acioli está ao vivo por lá e vai trazer as atualizações para a gente. Será que tem notícia boa? Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Voltamos aqui à unidade de saúde do Vassoural, a UPA do Vassoural, que vai se transformar, como você bem disse, em um complexo com vários equipamentos para servir à sociedade. E dessa vez diferente, A gente está aqui dentro do espaço onde está acontecendo as obras. Nesse momento o pessoal está trabalhando, inclusive em outras oportunidades a gente já tinha visto um pessoal trabalhando, porque havia sido anunciado pela gestão pública que as obras seriam retomadas. Então a gente observa aí que há alguns avanços, inclusive na parte de alvenaria, de alguma estruturação que estava para ser feita, e o pessoal segue trabalhando. A gente teve aqui, nossa equipe de reportagem, acompanhando nos últimos dias, e a gente vai acompanhar agora uma reportagem trazendo detalhes de como é que está a situação atual aqui da UPA do Vassoural. Vamos conferir. Esta é a UPA do Vassoural, um equipamento que está a portas fechadas. A unidade de pronto atendimento presente no bairro recebia gente de várias localidades da cidade e da zona rural. Pacientes com diversas emergências que chegavam para receber atendimento diverso, entre consultas com médicos clínicos gerais, pediatras e dentista. A UPA concentrava uma emergência odontológica. O anúncio de que a UPA fecharia para a reforma veio ainda em dezembro de 2023. Na época, a prefeitura disse que a unidade teria atendimento suspenso para o início das obras. Na ocasião, informações divulgadas no portal da Transparência informavam que as obras durariam 8 meses. Mas depois, mais uma surpresa. A reforma tinha prazo para 12 meses a partir da ordem de serviço que foi assinada em abril de 2024. Portanto, a reforma deveria ter sido finalizada em abril deste ano. Aos cofres públicos, a reforma custaria cerca de R$ 2.900.000. Fechada e com um evidente atraso nas obras, vereadores de Caruaru fizeram uma visita para cobrar a continuação dos trabalhos. A população também. A gente aqui tem que se deslocar para atendimento ou para a UPA da BR, que às vezes demora demais porque é muita gente, ou para a Rendeira ou para Boa Vista, lá na Coab 1 e 2. Isso aqui era o nosso socorro aqui. Faz muita falta isso aqui para todo mundo. Era boa, né? Era ótima, médico bom, assistência de emergência, internação, mas agora acabou tudo. Não tem mais nada aqui. Cabe às pessoas aqui do bairro do Vassoural, pedir a alguém aí para fazer essa UPA aí, porque quebraram, mas até agora não fizeram nada, E a gente precisa, realmente, um dentista, de falar com a médica, pedir um exame, ou seja, para outro médico, e não tem, Em visitas do Minha Comunidade recentes à UPA do Vassoural, as obras não tinham avançado. Do início das obras, desde 2023 para cá, o tempo passou. E nesse período todo já se passou 2 anos e a obra vem se arrastando.
Quem enxerga aqui de fora percebe poucos avanços e se pergunta, será que a UPA do Vassoural vai ser entregue tão rapidamente assim? A gente tem que ir para um lugar mais longe, né? E o atendimento demora bastante. Aqui era bem mais rápido e próximo da minha casa, né? O que é que você espera em relação à UPA do Vassoural? Que a reforma termine, né? O mais rápido possível, né? Tá fechada faz 2 anos. Para nada, e até para fazer um exame tá difícil. E geralmente quando a senhora adoece, o pessoal da família, os amigos vão para onde? De todo canto, né? Mas agora vão para onde? Agora tá indo para a UPA do estado, ou para a Boa Vista. Salgado. É. São lugares bem mais distantes, né? Poxa, com certeza, né? Para a senhora atrapalha muito. Muito, muito mesmo, viu? Porque aqui tudo era mais fácil, mas agora... E a pessoa doente ainda tem que se deslocar, né? Uhum. Imagina a pessoa com uma dor sair daqui para ir procurar no outro local. É difícil demais. Mas embora aqui os atendimentos estejam paralisados e pareça só afetar quem mora nas redondezas, o fato é de que a falta da UPA afeta muito além do bairro. Com essa demora na entrega das obras da UPA do Vassoural, Caruaru conta com menos uma unidade de pronto atendimento. Os pacientes que iriam para lá são direcionados para outras unidades, como aqui a UPA da Boa Vista. E aí o saldo você já deve imaginar. Muitos pacientes, poucas unidades, sobram reclamações e o sistema fica abarrotado. Rafael veio trazer uma sobrinha para ser atendida. Ele diz que aqui falta cadeiras de tanta gente que tem. Hoje em dia a gente está vendo muito mais pessoas, né, lotando as UPAs. Antigamente quando tinha, acho que a UPA do Vassoural estava aberta, era menos, mas hoje está bem complicado. Ou aumenta a quantidade de médicos ou terminar essa reforma aí do Vassoural para melhorar o atendimento do pessoal. Até porque a pessoa já está doente, né? E ainda tem que esperar. Infelizmente é muita gente doente aí, muita gente. A gente fica à mercê do sistema. E enquanto a UPA não abre, a população pergunta, o que falta para terminar? Eu acho que vai demorar mais, né? Eu acho, né? Que até agora nada, já fez 2 anos e nada, né? Pois é, tá aí, você ouviu alguns relatos, né, das pessoas que precisam desse atendimento. Quando uma unidade de saúde ela fica muito tempo fechada, como acontece aqui na UPA do Vassoural, é nítido que as pessoas sintam essa falta, sintam essa necessidade de serem atendidas. E aí a gente reforça, né, que agora, depois de algum tempo, né, houve algumas paralisações, visitas dos parlamentares, promessas da gestão, e agora a gente segue acompanhando e cobrando. E por isso a gente está aqui ao lado do secretário de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru, Andreus Melo. Secretário, uma boa tarde, prazer conversar com você e explicar para a sociedade, né? Agora com essa retomada, depois de uma paralisação, depois desse tempo todo, enfim, a gente vai ter um prazo para entregar esse importante equipamento. Boa tarde. Boa tarde, Gessé, boa tarde, Almir, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando a TV Asa Branca no horário do almoço. É sempre bom a gente usar esse espaço para comunicar e informar a população das obras que estão acontecendo na cidade. Graças a Deus essa obra foi retomada. Depois de uma paralisação, a gente seguiu por diversas notificações para a antiga empresa que estava executando essa obra. E a gente explica que a gente tem que seguir todo esse rito jurídico, esse rito licitatório, para a gente tocar realmente a obra. E quando a empresa não atende às nossas expectativas, a gente tem que notificar, fazer o distrato e fazer uma nova licitação. Foi isso que aconteceu aqui. A gente ficou nesse período entre notificar, licitar uma nova obra, até ter uma nova contratação. Graças a Deus, aí nos últimos... Faz uns 40 dias que a gente deu essa nova ordem de serviço, uma nova empresa foi contratada e estamos aqui, graças a Deus, seguindo esse cronograma físico-financeiro agora à risca. Graças a Deus também a empresa está atendendo às nossas expectativas e, se Deus quiser, em breve a gente vai ter essa obra entregue. A gente tem um prazo específico diante do que foi investido nessa nova empresa que chega? Sim, esse novo contrato, ele passa um pouco dos 2,5 milhões. A empresa está aqui executando, como eu falei, há uns um pouco mais de 40 dias, a gente já está em 25% de obra executada, graças a Deus. A gente está aqui semanalmente acompanhando. O novo complexo de saúde do Vassoural vai ter diversas especialidades. A UBS com 3 equipes de saúde da família, saúde bucal. A gente vai ter fisioterapia, hidroterapia. Uma piscina aquecida está sendo construída aqui dentro do complexo. Então, com certeza, aí, o nosso prazo são de 6 meses de cronograma de obra. A obra está prevista para janeiro do próximo ano. E a gente segue aí à risca esse cronograma, acompanhando essa obra de perto, para em breve entregar esse
grande equipamento de saúde para a população de Caruaru. Inclusive, só reforçando para quem está em casa, ela vai se transformar em um complexo, assim como aconteceu no bairro do Salgado. Todos os equipamentos serão entregues de uma vez só, quando a obra for concluída? Isso, a gente vai fazer a entrega por completo. A gente tem mais de 50 pessoas trabalhando aqui na obra hoje, no dia de hoje. Lá dentro está todas as equipes de forro, coberta, estrutura elétrica, hidráulica, está todo mundo trabalhando pesado. A piscina já está sendo construída e, como falei, a gente vai entregar tudo de uma vez só em janeiro do próximo ano. A gente tem uma expectativa de atendimento, claro, com esses equipamentos prontos, né? Com essa reforma, né? Essa nova entrega, nós teremos então um aumento nesse atendimento, né? Um reforço nesse atendimento? Sim, frisando que a gente não vai deixar de ser UPA, vai ser um grande complexo, assim como a gente fez lá no Salgado. São diversas especialidades, raio-x, hidroterapia, fisioterapia, saúde do idoso. Diversas especialidades novas vão se instalarem aqui e com certeza a gente vai ter um grande complexo de saúde atendendo aí as expectativas e as necessidades da população dessa região. Então, com essa retomada, a população pode ficar tranquila que não teremos mais paralisação? Esperamos que sim, as equipes estão focadas aqui, a empresa, graças a Deus, como falei, vem atendendo o cronograma físico-financeiro, a gente vê realmente uma estrutura muito maior dessa empresa nova que está tocando essa obra, e se Deus quiser, aí no fim do ano a gente vai ter já muita coisa em andamento para em janeiro a gente fazer essa grande entrega junto com o prefeito Rodrigo. Secretário, muito obrigado pela participação aqui conosco. Como o secretário frisou, são 6 meses aí de obra, como já temos aí mais de 40 dias, a expectativa é janeiro de 2026, então reforça aí no seu calendário que a gente vai voltar aqui para seguir cobrando e dessa vez, né, quem sabe, na inauguração para poder, né, ter a população novamente com esses serviços. 6 de janeiro a gente volta por aqui, Almir. É isso, a gente torce por esse alívio para as pessoas como um todo, né? Aí do Vassoural, pessoal que mora ali na região também. Muito obrigado pelas informações no Minha Comunidade, viu, Gessé? Como a gente sabe, toda unidade de saúde é importante, né? Não tem nenhuma novidade nisso. E quanto mais perto de casa, melhor, não é, pessoal? Essa UPA do Vassoural, por exemplo, cumpre esse papel. Mas, desde 2023, os moradores esperam que as portas sejam reabertas. Se, por um lado, há essa promessa de que o local vai se transformar em um complexo de saúde, por outro lado, tem a questão do tempo também, para que tudo fique pronto, né? E, além disso, há a necessidade, ao longo desses meses, de quem precisa de algum atendimento ali, pertinho da casa em que mora. Até porque, em matéria de saúde, o tempo de atendimento, esse intervalo para o atendimento, faz toda a diferença na vida do paciente. Então, a gente vai reforçar o nosso compromisso aqui no Minha Comunidade, no dia 6 de janeiro. Está aqui na tela para você conferir também o nosso compromisso. Ó. Dia 6 de janeiro de 2026, a gente vai retomar esse assunto aqui no seu AB1. E agora, pessoal, a gente vai para Garanhuns. Por lá também tem problema de comunidade. Leonardo Costa está chegando ao vivo para falar sobre os moradores que estão sofrendo com a falta de pavimentação e sofrendo um bocado, não é isso, Léo? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, a situação é bem complicada aqui na rua José Bento Ângelo. Eu estou aqui com o morador, inclusive, eu estava passando por aqui, o nome é bem complicado da rua, um pouquinho mais extenso, mas a rua, para vocês terem noção, ó, é muita lama, muito barro, e o morador estava contando para mim que em maio do ano passado fizeram terraplanagem, e aí depois disso que a situação voltou a piorar por aqui. Depois disso não voltaram aqui, e aí com as chuvas tem acumulado bastante barro. Giovanni, que é morador, estava passando por aqui, aí parou. Vamos falar sobre a rua? Quero falar porque a situação está complicada, né, Giovanni? Conta aí pra gente qual é a situação de vocês. Então, em maio do ano passado teve início o processo da terraplanagem aqui da rua. Só que depois de uns 2 meses de iniciadas as obras, foram paralisadas. E agora em maio desse ano completou 1 ano. E a situação nossa aqui ficou cada vez pior. Eu até queria aproveitar o espaço da TV Asa Branca para chamar a atenção das autoridades, do prefeito Sivaldo Albino, do secretário de obras, o Fá Albino, que olhem para essa comunidade aqui, o loteamento Manuel Camelo, porque a situação não só dessa rua, da rua que eu moro, a rua José Bento Ângelo, a Bataiguara Júnior, como também as ruas adjacentes, a situação é muito crítica. Não tem condição de você trafegar a pé numa rua que só tem barro e lama. E o mais grave ainda é que, quando foram iniciadas as obras, não foi feito o processo de escoamento sanitário. Não tem escoamento de água. Então, é somente o asfalto que vão colocar, e que já colocaram em algumas ruas, como aqui na rua
João Paulo II, ficou até melhor. E o mau cheiro é grande também, né? E também tem a questão do mau cheiro, é muita lama na rua, é impossível, você limpa a casa, quando você sai com o carro que entra, suja tudo novamente. Então, eu queria aproveitar esse espaço para chamar a atenção das autoridades que olhem com mais carinho, com mais cuidado para nós moradores aqui dessa localidade, porque nós também pagamos impostos para o município e a gente precisa que esses impostos retornem para a gente na forma de saneamento básico, na forma de calçamento, então que olhe mais pela nossa comunidade. Giovanni, muito obrigado pelas informações. O Luiz também gravou um vídeo aqui mostrando a situação. Vamos acompanhar. Veja a dificuldade que a gente tem que passar para poder chegar em casa. Já falei com o pessoal da prefeitura para ver se fazia alguma coisa. Já coloquei aqui alguns blogs e o pessoal da mídia, mas até agora nada. Essa aqui é a minha casa. Veja a dificuldade para entrar em casa. Ou seja, imagina você ter que sair todo dia para trabalhar e sair numa situação dessa. Essa é a condição da rua. A rua José Bento Ângelo fica no bairro Coab 2, o pessoal aqui chama de Manuel Camelo, justamente por causa de um loteamento. Essa rua fica bem pertinho do centro de zoonoses aqui do município e também tem uma OBS ali na mesma rua, ou seja, é uma rua bem centralizada, entretanto a situação é bem complicada. Giovanni tirou o carro dele, a gente já consegue ter noção de como é que está essa rua aqui. Ó. É muita lama, é muito buraco e como o Giovanni falou, falta saneamento básico, porque o asfalto está chegando em algumas ruas, mas nada foi feito em relação ao saneamento básico. Aqui nessa rua, inclusive, chegaram a fazer terraplanagem no ano passado, um ano se passou, o período de chuva chegou, a situação piorou e os moradores pedem mais atenção aí do poder público para poder resolver essa situação. Não só a situação dessa rua, mas também de outras ruas. Porque, por exemplo, aqui a gente está em uma rua e do outro lado a gente tem a noção da situação bem complicada também. Ó, muita lama e logo no início da rua o buraco é bem grande e profundo, então para o pessoal chegar, entrar em casa, chegar do trabalho aí fica muito complicado. A gente solicitou uma nota, a nossa produção solicitou uma nota aí à Secretaria de Infraestrutura aqui do município e até o momento não recebeu resposta. Almir, a gente vai seguir acompanhando a situação dessa rua e de outras mais aqui em Garanhuns. Perfeitamente, Leonardo. Vamos seguir sim. Muito obrigado pelas informações. Vou até pedir para o pessoal colocar de novo esse vídeo aí que a gente viu, porque a gente tem a noção do tamanho do problema para todos os moradores dessa rua. Você viu que o morador disse que mora naquela casa ali, né, que a gente viu na imagem, e tem aí ó, o prolongamento dela, muito mato também, além dessa lama toda aí na frente da casa das pessoas. A gente vai continuar aguardando essa resposta, né, para que o Leonardo traga para a gente e leve essa resposta para os moradores que precisam de um posicionamento do poder público. Muito obrigado, viu, Leonardo? Um bom trabalho para você e a gente vai seguir acompanhando essa situação por aí também. Agora é meio-dia, 17 minutos, vamos em frente com o seu AB1, porque a Agência Nacional de Saúde, determinou um prazo mínimo para que os planos de saúde enviem respostas para as solicitações dos usuários. Franklin Portugal está com a gente ao vivo e vai falar justamente sobre esse assunto. Oi, Franklin, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Não deixa de ser, né? Mas uma forma de proteger esses clientes. A gente sabe que os clientes pagam plano de saúde aí de maneira correta, mas às vezes eles acabam entrando em umas situações muito complicadas, né? E a gente vai conversar agora com Yuri Valpassos. Ele é advogado aí, especialista aqui dessa área de saúde suplementar. Vai conversar aqui com a gente. Muito boa tarde, Yuri. Primeiramente, qual é o termo técnico correto? O que a Agência Nacional de Saúde acabou fazendo em relação a esse assunto? Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos do AB1. Bom, a Agência Nacional de Saúde editou uma resolução normativa 623 que entrou em vigor agora no dia 1º de julho e ela trouxe mais rigidez no controle de prazos com relação ao tratamento entre operadores de plano de saúde e usuários de plano de saúde, certo? Além de uma rigidez maior dos prazos que já tinham sido estabelecidos em 2016, a agência ela trouxe critérios de tratamento
melhores e maiores para o consumidor, como por exemplo, atendimento telefônico. Sabe aqueles casos, Franklin, em que o usuário ele fica sendo jogado num loop infinito e ele não sai do atendimento telefônico para poder resolver a sua situação? A partir de agora, é obrigatório a operadora de plano de saúde, além de disponibilizar informações claras e objetivas ao usuário, também tem que ter o atendimento humano, certo? Então, todo atendimento telefônico tem que ter a opção de atendimento humano. Antes, não existia ou era uma faculdade o atendimento virtual e agora passa a ser obrigatório pelas operadoras de plano de saúde. E eu acho que o ponto principal dessa resolução, que entrou em vigor agora, dia 1º de julho, é a negativa por escrito das operadoras, certo? O que antes só era disponibilizado se o usuário pedisse ao plano de saúde, agora é obrigatório, ou seja, ainda que não se peça essa negativa, é obrigatória a disponibilização, certo? Por escrito, ou seja, pode ser enviado por WhatsApp, pode ser enviado por e-mail, e ainda que o usuário por telefone receba essa informação, é obrigação da operadora disponibilizar a redução a termo do que foi conversado, exatamente para que o usuário se municie, né, dessa documentação e possa buscar os seus direitos em caso de alguma violação. Agora, um ponto que eu acho que todo mundo quer saber é a respeito dos prazos de resposta que as operadoras de plano de saúde têm para com os usuários. Esses prazos, eles não são ad eterno, tá? A ANS estabeleceu que casos de urgência e emergência, o prazo é imediato. Não é 24 horas, não é semana que vem, é imediato, até porque se trata de urgência e emergência, certo? Quando não for urgência e emergência, é o prazo de 5 dias úteis para a resposta e procedimentos de alta complexidade, 10 dias úteis. Então, repetindo, urgência e emergência imediato, não sendo urgência e emergência 5 dias úteis, é o prazo de resposta tradicional, e procedimentos de alta complexidade, 10 dias úteis. Agora, se o usuário ele quer saber a respeito do seu contrato, por exemplo, uma cláusula abusiva, uma mensalidade alta demais ou uma coparticipação, o prazo é de 7 dias úteis para a resposta. Então, esses prazos eles não se confundem com prazos para garantia do tratamento em si, certo? Esses prazos de garantia são estabelecidos por outra resolução normativa. E é muito comum, acredito que muitos já tenham recebido uma notícia no sentido de a operadora só responde com 21 dias úteis. Eu acredito que todo mundo já tenha recebido e esses prazos não se confundem. Muito obrigado aqui pela primeira participação, porque daqui a pouco a gente volta aí com outro assunto aqui no AB1, ao lado do advogado Yurival Passos. Almir? Muito bem, Franklin, muito bem. Essas informações, essas orientações são tão importantes, não é, pessoal? Quando a gente fala sobre plano de saúde, quando a gente fala sobre o atendimento, a necessidade de receber uma resposta, como o próprio advogado falou, existe aquele looping infinito, né? Que uma pessoa vai passando para outra, eu vou passar o senhor para tal setor, outro setor, passa 1 hora e a gente não chega a uma solução. Agora, com essa determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde, a gente espera que esse quadro mude, não é? Então tá combinado, Franklin, até daqui a pouco. E olha essa notícia também. O governo do estado divulgou o pagamento da 4ª parcela do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, hein? E o advogado do Sintep, Breno Pérez, falou sobre esse pagamento. Vamos ver o que ele disse? Mais uma notícia boa, né? O governo do estado, por requisição e reivindicação do Sintep, houve a antecipação do pagamento, que seria feito no dia 10 de setembro, e foi depositado o valor para a maioria dos beneficiários no dia 5 de setembro.
Esse cronograma agora ele continua o pagamento, porque existe ainda vários herdeiros e vários beneficiários que não receberam. Aliás, existem parcelas anteriores de 2022, 23 e 24, onde alguns herdeiros vários também não receberam. Então esse cronograma de pagamento ele continua. E em 2026 haverá mais uma parcela e em 2027 também mais uma terceira parcela ainda a ser liberada. Em relação a esses beneficiários terceiros, né, que acabaram não recebendo, como é que funciona em relação ao cumulativo? Eles vão receber os valores acumuladamente. No caso dos herdeiros, é importante lembrar, eles precisam de um alvará judicial, é uma imposição da Lei Federal, Lei 14.325 de 2022. Então é necessário procurar um advogado, uma advogada, para entrar com um pedido de alvará judicial. A partir daí, cadastra o alvará na plataforma da Secretaria de Educação e vai receber todas as parcelas daquele beneficiário já falecido. Os herdeiros receberão todas as parcelas de forma retroativa. Lembrando para todo mundo que essas são diferenças de quem trabalhou na rede estadual de educação entre 1997 e 2006. Quando acontece desses valores, né, estarem inconsistentes aí, como é que funciona? O principal, Gessé, a primeira providência é fazer o questionamento, que a gente chama de recurso administrativo. Informar isso na plataforma Fundef, lá no site da Secretaria de Educação, ou pelo e-mail Fundef, que também tem no site da Secretaria de Educação. Além disso, para quem quiser, pode relatar estes problemas ao próprio Sintep, à entidade sindical, que nós também levamos permanentemente, isso é um trabalho árduo já de muitos anos, essas reivindicações e esses problemas para tentar resolver diretamente junto à Secretaria de Educação. E vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai conhecer a história de um comerciante do Alto do Moura, aqui em Caruaru. Ele construiu uma carreira de muito sucesso depois de enfrentar muitos desafios, hein? É daqui a pouquinho. O seu AB1 volta já. 12h, 25 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, agora é 12h, 27 minutos. Dá tempo a gente dar mais uma olhada no movimento do trânsito aqui na capital do Agreste, hein? Olha aí o centro da cidade, um pedacinho do centro da cidade, aquele cruzamento da Vigário Freire com a Capitão João Velho, que a gente sempre dá uma olhadinha, porque fica num ponto muito movimentado e muito importante aqui da cidade. Muitos veículos saindo da Capitão João Velho e a gente vê ali a retenção à esquerda, na parte mais alta do seu vídeo, ó, o pessoal que está no semáforo ali da Vigário Freire, não é? No cruzamento lá em cima com a Rua dos Expedicionários. Tá vendo aí? É essa movimentação de pedestres também que a gente está vendo ao vivo. Agora, nós vamos conferir o Me Conte Sua História de hoje. A gente vai conhecer a trajetória de um comerciante que, depois de uma infância muito simples, em um caminho cheio de desafios, construiu uma trilha de sucesso no setor gastronômico aqui em Caruaru. A gente convida você para a gente acompanhar juntos essa história. Caminhar assim, parar para uma reflexão em casa, é bem típico dele. O Luciano José da Silva, de 69 anos, ainda repassa pela memória aquele Luciano criança do sítio Medeiros, na zona rural de Caruaru. E que tempos difíceis! Aliás, difícil é pouco para expressar. Olha, na minha infância era muito difícil. Era tudo difícil, meus pais eram agricultores. E a gente vivia da agricultura, né? Meu pai trabalhava e tinha 17 irmãos. Nós tínhamos 17 irmãos, era muita gente. E foi aí que cada um começou tendo uma necessidade de trabalhar, né? De arranjar emprego, trabalhar para ajudar os pais, né? Ele cresceu numa região próxima ao Alto do Moura. O pai, Plácido José da Silva. A mãe, Maria das Dores da Silva. Casal de agricultores que buscaram sustentar a enorme família, com o suor e o trabalho que vinha da terra. Mesmo assim, o prato vazio era um fantasma que sempre rondava. Era muito difícil, não tinha comida não. Ou trabalhava para sobreviver, ou morria de fome mesmo, não tinha comida de jeito nenhum. E lembro muito, muitas vezes mesmo, foi dormir sem comer porque não tinha, né? E quando tinha, dividia um prato com 17 irmãos.
A infância, que era para ser preservada, vivida na inteireza, foi substituída pela constatação de que era preciso fazer alguma coisa. A pessoa já entendia, né? Eu mesmo não tinha muito pequeno, mas eu entendia que havia uma necessidade muito grande que a pessoa tinha que ganhar dinheiro, né? Tinha que trabalhar fora para poder se manter, senão ficava mais difícil ainda. Trabalhava dia e noite, meu pai trabalhava até noite de lua, ele saía para trabalhar no roçado à noite porque era difícil mesmo. Luciano José da Silva tinha 10 anos quando conseguiu o primeiro emprego em um hotel que ficava perto da Avenida Rio Branco, em Caruaru. A situação de não ter transporte fácil para voltar para casa e lugar para dormir gerou o inesperado: ter que fazer de alguns pontos do Marco Zero local para passar a noite. Eu fui trabalhar, arranjei um emprego no hotel lá, para lavar prato, copo, no hotel Excesso de Caruaru, que hoje em dia não tem mais, né? Aí eu fui trabalhar lá e lá comecei, ia para a feira naquela época, né? Com carro de mão, para fazer a feira para o hotel. E também, ao mesmo tempo, lavava prato, copo, acordava 4 horas da manhã para lavar a cozinha do hotel. E era desse jeito aí. E quando eu arranjei um emprego, para não perder o emprego, não tinha onde dormir, né? Aí cheguei a dormir ainda na porta da igreja da Conceição. Cheguei a dormir lá por uma semana ainda, todo dia, porque eu não tinha vergonha de falar que não tinha onde dormir. Aí ia dormir na igreja, aí depois de 8 dias foi que arranjaram uma vaga para mim. Dormi no hotel, um quartinho, que arranjaram lá em cima, um quartinho na despensa. É porque a casa era longe. Naquela época não tinha, não tinha carro para vir e também não tinha dinheiro, né? Aí ficava por lá mesmo para chegar na hora certa no emprego no outro dia. A solução para dormir na rua veio depois com um quarto disponibilizado no hotel. E depois de 7 anos, o Rio de Janeiro surgiu como uma ideia. Um destino a ser explorado na década de 70. Um mundo completamente diferente do que ele conhecia. E quando foi aos 17 anos, foi que eu tirei o documento. Tirei meus documentos, aí foi quando eu fui embora para o Rio de Janeiro. Né? Fui embora para o Rio de Janeiro, arranjei emprego lá, trabalhei por 20 anos. O meu irmão trabalhava no Rio de Janeiro, num clube alemão. Lá, ele falou com o gerente lá e arranjou um emprego para mim, mas mesmo assim não tinha vaga na época. Aí fiquei esperando um pouco, até surgir vaga, aí surgiu uma vaga. Aí lá foi quando eu comecei trabalhando na faxina, e depois na faxina e na cozinha ao mesmo tempo. Quando tinha festa lá no restaurante, eu ia ajudar, o gerente gostou muito do meu trabalho, e viu que eu sabia fazer comida, tinha muito cuidado, né, com a comida, o jeito que fazia, e ele dava muito valor, o tipo de comida que eu fazia, né? E gostava muito, sempre me chamava para fazer, que foi um dia e me chamou definitivo para a cozinha. E os alemães tomaram gosto pela culinária nordestina. Talento, mérito de Luciano. Comecei a fazer comida com meus temperos aqui, né? O tempero nordestino lá, daqui, de Caruaru. E o pessoal gostava muito. E começou a me procurar muito lá, o cozinheiro que fazia essas comidas nordestinas. Muitas vezes eu preparava carne de sol, lá eu fazia carne de sol lá mesmo e servia. Os alemães lá nunca não conheciam, né, carne de sol. E eu fazia carne de sol e terminaram gostando da minha comida lá, da carne de sol que fazia, arrumadinho. Eu sempre fazia arrumadinho lá, para eles, que eles não sabiam o que era isso. E terminou eles gostando do meu tempero, da comida lá. E o coração já batia forte por um projeto. Todo dia eu pensava em vir embora para Caruaru, para colocar um restaurantezinho aqui de comida típica. Sempre sonhava, tinha esse sonho, né? De vir colocar esse restaurante aqui, né? Para ver se dava certo aqui. E foi dando certo. O primeiro dia que eu comecei vendendo carne de bode lá no restaurante, né? Começou com uma banda de bode. Que a gente começou, cerca de 10 quilos de bode, aí saiu tudo, aí foi aumentando, aí um bode, aí 2, 3. Cada dia que passava, aumentava mais os clientes. Eu dormia sonhando em colocar um restaurante, sempre pensei nisso.
e fazer a comida deliciosa que eu sempre faço, que até eu gosto da minha comida, né? Porque é difícil a pessoa fazer comida e gostar, né? Mas eu gosto da minha comida e os clientes também, né? Os clientes adoram. Afinal de contas, o que é o sonho na trajetória de alguém, senão esse motor vital que ajuda a mover a nossa vida na direção idealizada? E Luciano sempre falou que queria um restaurante para chamar de seu. Pois é, adivinhe o que pode ter no cardápio desse restaurante. Olha, tem muita vitória, viu? Vitória aqui, aliás, é serventia da casa. Depois de 2 décadas no Rio de Janeiro, muitas idas e vindas, Luciano conseguiu realizar o sonho. E este é o restaurante tão desejado. Já são 33 anos de portas abertas. Foi um sentimento que venci, né? Que venci na vida, né? Um sentimento assim de cumprido. Eu cumpri o meu desejo, né? O que eu queria fazer. Então eu fiquei muito feliz, né? Inovação que o cliente aprova. Aos fins de semana tem muito movimento e no São João, olha, é bonito de se ver. Tem sempre que se reinventar, fazer uma comida diferente. Eu já fiz vários pratos aqui, feito por mim, né? Foi criado por mim os pratos, né? Bode atolado, risoto de bode, o prato que chama linguiça de bode com banana da terra, pirão de queijo, filé de bode. Essas comidas assim que eu gosto de fazer, de inventar. É isso mesmo, quem chegar ao restaurante de Luciano aqui no Alto do Moura vai se deparar com todo esse preparo, com carinho e tempero. E também ao lado da atração principal dessa culinária, olha só, a carne de bode assada, muito tentadora e que marca a viagem de muitos turistas que vêm até aqui. E é isso, tudo permeado pela superação do dono. Os turistas do mundo inteiro vêm aqui conhecer a minha culinária aqui e eu fico muito feliz com isso. Foi essa comida mesmo aqui que mudou muito minha vida, que eu nem pensava um dia, né? Também eu sonhava em chegar onde eu cheguei aqui, mas não sabia que eu ia chegar assim, tão do jeito que é, né? Ficar muito feliz assim, de ter uma boa comida aqui, de fazer a comida que eu gosto, a comida do meu sonho. E nesta história de comida do Nordeste e convivência com alemães, ele até que gosta de praticar o idioma. Alles gut, auf Wiedersehen. Tá tudo bem e até breve. Essa é a tradução. Até breve mesmo. Para Luciano, vencedor, poder compartilhar mais histórias. Puxa vida, pessoal, que história, hein? E o seu Luciano é uma simpatia, né não? Daqui a gente manda um grande abraço para ele. A gente agradece também pelo fato dele compartilhar essa trajetória com a gente. São caminhadas assim que inspiram outras pessoas, porque todo mundo, no fim das contas, tem algum obstáculo para superar, não é assim? Os obstáculos fazem parte da vida e eles existem para que a gente busque vencer e não apenas desistir. Por isso, o que o seu Luciano viveu e contou para a gente hoje, certamente vai ajudar alguém que também tem sonhos. E às vezes pode ficar ali em dúvida se vai conseguir realizar ou não. Claro, as coisas não são simples, não se resolvem sozinhas, mas se a gente der o primeiro passo e buscar a ajuda das pessoas certas, muita coisa boa pode acontecer também. Então, fica esse exemplo de batalha do seu Luciano para a gente nunca desistir do futuro, para a gente nunca desistir da vida, né, seu Luciano? Muito obrigado. E vamos seguindo com o seu AB1? Agora tem mais demandas da comunidade aqui em Caruaru, hein? Então vamos ver como é que está a situação dos moradores da Vila Campos por conta da falta de estrutura por lá também. Olha só. Quem vê essas imagens imagina logo que nesse local há muito tempo não se tem o mínimo de atenção. Os cuidados básicos passaram longe e a sensação é de total abandono. Essa é a situação
da Travessa Inocêncio Amorim de Souza, na Vila Campos, aqui próximo ao posto Agamenon. Situação bem complicada. Lixo e esgoto de um lado, muita carcaça e restos de animais com muita mosca do outro lado. Até os animais estão no meio dessa situação lamentável, com muita lama e falta do saneamento básico. Os moradores reclamam que esse é um cenário de muitos anos e, apesar das cobranças e promessas ao longo do tempo, nada é feito pelos órgãos responsáveis. Muitos anos que está esse problema aqui do lixo aqui, não tem que resolva. Só aparece gente aqui para prometer época de eleição. Prefeitura aqui ausente aqui, poder público aqui ausente aqui, de tudo aqui. Nós precisamos aqui de calçamento, lixo, resolver esse problema do lixo, saneamento básico, um PSF, entendeu? Então a comunidade aqui está esquecida aqui, pelos poder público aqui. A prefeitura aqui não aparece aqui para nada. Daniel explica que a coleta até que é feita 2 vezes por semana, mas o lixo não é retirado por completo e a situação vai se agravando com o tempo. Coleta tem 2 vezes na semana, mas muito precária. Eles só levam as bolsas que tiverem fechadas. As que tiverem rasgadas, eles nem apanham. Fica do mesmo jeito que está aí. É como se não tivesse feito nenhuma coleta. Com tantos buracos, a rua prejudica no trânsito de veículos e as pessoas caminham tendo que desviar das poças de lama que vão se formando em dias de chuva. Dificuldade também para sair com as crianças no trajeto para a escola. Outro problema é o mato sem capinação, ao lado desse córrego, influencia no aparecimento também de insetos em grande quantidade. E à noite, os moradores sofrem com a quantidade de muriçocas que aparecem, aumentando também os riscos de doenças transmitidas pelos mosquitos. Essa série de problemas elencados sem solução causa muita indignação. As pessoas adoecem, entendeu? São crianças adoecendo, os adultos adoecendo, pegam germe nessas lamas, nesses lixos aqui, rato, cobra, entendeu? Entra nas casas, é escorpião, é tudo que você imaginar. Muriçoca à noite, muita mosca durante o dia, à noite também. Então o problema aqui é crônico aqui. Estamos esquecidos aqui pela prefeitura aqui. A sensação é de esquecimento mesmo, não é? Complicado demais viver numa situação dessa, com essas condições. Olha só, pessoal. Então vamos às respostas? Seguinte, sobre a questão do calçamento, a gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Eles disseram que a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma futuro de ações, assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Sobre o lixo acumulado, falamos com a Secretaria de Serviços Públicos. Eles disseram que uma equipe será enviada ainda hoje para fazer o recolhimento. Eles disseram também que a coleta de lixo nesse local é realizada nas terças, quintas e sábados durante o dia e que, para evitar o acúmulo, é fundamental que a população siga esses dias da forma correta. Se existe o dia da coleta passar por aí, é muito importante cada morador também obedecer a esse dia. Com relação a essa questão da pavimentação, é óbvia a situação, a gente vê, salta aos olhos essa situação difícil para os moradores e a gente vai seguir acompanhando e cobrando também por essa pavimentação, para esse cenário todo aí mudar, porque está difícil demais e a gente se solidariza com cada uma dessas famílias. Agora a gente vai seguindo com o AB1 e volta a falar sobre planos de saúde, porque existe um método anticoncepcional que começou a ser oferecido de forma obrigatória pelos planos de saúde. Essa decisão, pessoal, foi tomada pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, e começou a valer no dia 1º desse mês. Então a gente volta a conversar com Franklin Portugal, ele está na companhia de um advogado e essa determinação é muito importante, né, Franklin? É isso mesmo, Almir, de volta aqui no AB1 para falar sobre essa determinação muito importante aí. Eu falava anteriormente sobre, do ponto de vista da dinâmica de planejamento familiar, o Ministério da Saúde espera até 2026 aí, né, distribuir 1,8 milhões aí desses dispositivos anticonceptivos, atingir ainda esse ano cerca de 500 mil mulheres. Esse dispositivo custa entre 2 e 4 mil reais. A gente volta a conversar aqui com Yuri Valpassos, advogado especialista em direito à saúde suplementar. Yuri, qual é a importância então, como é que funciona esse dispositivo para acabar gerando um efeito mais eficaz e duradouro do ponto de vista aí anticoncepcional aí para as mulheres? Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Franklin. Isso, depois da aprovação do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa 642, que tornou obrigatório aos planos de saúde disponibilizar
um implante subdérmico hormonal para contracepção para mulheres entre 18 e 49 anos. Em janeiro deste ano, uma outra resolução já tinha sido editada, mas para determinadas condições, por exemplo, para moradoras de rua, para mulheres privadas da liberdade. Então, agora, com a aprovação do Ministério da Saúde e após um grande estudo da Conitec, a ANS resolveu expandir para todas as mulheres de 18 a 49 anos de idade e tem como a única motivação prevenir uma gravidez não desejada. Então, pela letra da resolução, não há necessidade de se mostrar necessidade, certo? Entretanto, é importante que as mulheres é importante e necessário que as mulheres elas sejam acompanhadas por um profissional especialista e ele faça a prescrição do Implanon, como é conhecido popularmente, certo? Feito a indicação, o profissional também vai explicar os efeitos colaterais, até porque é um implante de duração de eficácia de 3 anos, certo? Então, diariamente a exposição de hormônios no organismo da mulher. Então, o profissional qualificado ele vai explicar toda essa situação para que ela tenha toda a cautela possível. Solicita ao plano de saúde, como eu falei antes com relação aos prazos, o prazo de resposta para esse tipo de solicitação é de 5 dias úteis, certo? Não tendo resposta ou sendo negativa essa resposta por qualquer motivo que seja, ela já pode fazer uma reclamação no site da Agência Nacional de Saúde, é possível, e também buscar um especialista na área. Um não anula o outro, ela pode fazer os dois concomitantemente, é até aconselhável que se faça isso. Agora, se você for buscar um profissional, vá com o laudo médico, vá com a solicitação, o número de protocolo, já que se não tiver resposta, e se teve resposta negativa, a resposta, obviamente, do plano de saúde para que o profissional analise e veja a viabilidade de ingressar na via judicial, certo? Judicialmente falando, não dá muito trabalho, também não é complexo, porque dentro do processo judicial existe um pedido de liminar para que o magistrado autorize de imediato o implante, já que é um direito garantido e agora previsto no rol da ANS a partir do dia 1º de setembro, certo? E o processo ele segue com os demais trâmites processuais comuns que são conduzidos pelo advogado e seu escritório de advocacia. Então às vezes não há nem a necessidade da usuária participar de uma audiência. O advogado ele já recebe uma procuração para poder participar dessa audiência e ele tem uma equipe toda preparada, um escritório especializado, tem equipe preparada para poder diligenciar em todas as etapas do processo. Saindo a liminar, que normalmente ocorre no início do processo, a operadora de plano de saúde já vem a autorizar o implante hormonal para que seja garantido esse direito e depois continue o processo normalmente. Subdérmico aqui embaixo, aqui na região do braço, é isso? Exato, fica na pele, as mulheres vão saber mais do que eu de falar a respeito disso, e tem duração de 3 anos, né, com a exposição do hormônio, tá certo? Além das operadoras de plano de saúde, normalmente aí também pelas unidades de saúde pelo Brasil inteiro, né, estão todos orientados, né, a fazer esse implante. Isso, é importante que saber se a operadora de plano de saúde vier com algum tipo de negativa, saber qual foi essa negativa. Então, um que pode ser muito comum, por exemplo, são contratos antigos, que são aqueles celebrados na década de 90, não adaptados à lei de plano de saúde, ou seja, eles não são regidos ou não são regulamentados pelo rol da ANS, por não ser, é capaz que haja esse tipo de negativa. Porém, por estar abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, é totalmente plausível a sua garantia judicialmente. Muito obrigado por todas as informações aí, né? Neste AB1, o advogado Yuri Valpassos aqui com a gente no AB1. Almir.
Valeu, Franklin, valeu. Mais uma vez, muito obrigado por todas as informações. A nossa gratidão também ao advogado, com todas essas orientações importantes aqui no AB1. Bom trabalho para você, Franklin. Agora está na hora do AB Esporte, hein? Está na hora de chamar o Herbert Ramos para bater um papo com a gente. Mais que isso, está na hora de curtir os gols do GE. Seja bem-vindo, Herbert. Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o AB1. Terça-feira é o dia oficial da gente conferir os principais golaços que a gente recebeu no nosso contato, da turma que tá mandando bem aí no futebol amador, tá tirando onda. Então simbora conferir mais uma edição do Gol do GE. Vamos para mais uma edição do Gol do GE. Tá na hora de exibir os gols mais bonitos que nós recebemos ao longo da semana. Roda a vinheta, meu diretor! Iniciando com o PH aqui de Caruaru, e esse gol é resultado de muita persistência. O PH recebeu na área, tentou a primeira vez, mas a bola bateu na defesa. No rebote, muita calma e categoria para encobrir os marcadores e sair pro abraço. Belo gol do PH! Mais o gol de uma frieza absurda aqui no AB1. João Vitor, de Mimoso, foi quem balançou as redes. O João dominou com muita qualidade, limpou a marcação e deu um toque de cavadinha para fazer a festa. João tá liberado tirar onda com a turma. Que qualidade é essa, meu jogador? Aparece merecidamente aqui no Gol do GE. Chegou a hora de conferir uma pancada de longe. E quem arriscou e se deu bem foi o Irã. Jogo morno, sem muita movimentação, o Irã chutou de muito longe e acertou no ângulo, sem chance para o goleirão. Irã mostrou que tem qualidade e não pode ser subestimado. Golaço, mandou bem demais. O outro que não pode ser subestimado é o Luizão, de Alagoinha. O nosso artilheiro recebeu em boa condição, mas finalizou da maneira mais surpreendente possível. Virou o corpo, acertou um chutaço de calcanhar e fez a festa. E encerrando a lista dos golaços de hoje com uma pintura de falta. Que golaço, meu irmão. Lucas Miguel foi quem fez. Ele tomou distância e cobrou a falta com perfeição. Batida forte, com o pé direito, por cima da barreira e com a força necessária para ser indefensável. Um golaço do Lucas Miguel, fazendo a festa, e com esse golaço terminamos mais uma edição do Gol do GE. Até a próxima semana, tchau, tchau! Meu amigo Herbert Ramos, vou te contar, você já usou uma expressão lá no comecinho, antes de chamar aí esses gols do GE, eu vou tomar como empréstimo. A turma tá tirando onda mesmo, é muita categoria. Olha só, deixou o goleiro no chão, só tem fera, Herbert. Um gol mais bonito que o outro, e esse quadro é muito bacana porque a gente mostra essa resenha do pessoal e tem gol de tudo quanto é jeito, né? Tem gol no society, tem gol no campo, tem gol na quadra, tantas vezes a gente exibe aqui gols na quadra também, então fica o nosso convite para a turma mandar o gol, né? Se você tem um gol filmado aí, se você recebeu a gravação de algum gol que você fez em algum racha, em alguma resenha, manda pra gente aqui, manda no contato do GE, quem sabe na próxima semana a gente exibe o gol que você fez aqui no Gol do GE, sempre muito bacana esse momento de exibir os gols e fazer essa resenha com a turma, Almir. Exatamente, que a turma do celular continue atenta, não é? Porque tá todo mundo ali para fazer o registro também, tem aí o Society que já tem suas próprias câmeras, não é? Mas tem aí a turma, ó, precisa desse registro assim, ó, manual, tá vendo só? Pra gente não esquecer nunca mais, como gols desse tipo também. Sensacional, a galera detonou. E esse aí de calcanhar, vou te contar, hein? Demais os gols do GE. Então é o seguinte, ó, saindo do futebol amador para a turma profissional, hoje tem estreia de time aqui da região pela segundona do Pernambucano, é isso, Herbert? O último time do interior, que ainda não jogou na segundona desse ano, entra em campo hoje, Almir. O Águia joga fora de casa contra o Vitória e a turma está nos últimos ajustes em busca dos 3 pontos nessa rodada.
o treinador do Águia, o Roberto Neves, enviou para a gente um vídeo falando sobre a expectativa para o duelo desta terça-feira. Vamos conferir. Bom dia a todos. O novo treinador do Águia, Roberto Neves. Estamos preparando a equipe para essa estreia de hoje. Um jogo difícil, complicado contra o Vitória. Uma equipe bem treinada, bem preparada. Mas sabe que as dificuldades vão aparecer e a gente tem que superar. A gente tem treinado aqui, eu cheguei faz 5 dias e já estou tentando botar nova metodologia de trabalho e filosofia, que não é fácil. Nós vamos em busca dos nossos primeiros 3 pontos, respeitando o adversário, mas buscando nossa primeira vitória na competição. O Águia, que vai estrear hoje, é a segunda rodada da Série A2 do Pernambucano, mas na primeira rodada o Águia folgou, não teve jogo do Águia. Então, estreia hoje contra o Vitória, é mais uma equipe do interior que a gente vai estar acompanhando nessa Série A2 e noticiando aqui no AB1, Almir. A gente segue acompanhando tudo com olhos de águia, não é isso, meu caro Herbert Ramos? Essa foi baseada no Franklin, em Portugal, foi só uma inspiração. E além dos craques regionais, também tem os craques internacionais, meu amigo. A seleção brasileira tem desafio longe do país, seu Herbert. Exatamente, Almir. O Brasil joga longe, joga lá na altitude da Bolívia contra a seleção da casa, a Bolívia. Bolívia e Brasil, hoje, 8h30 da noite, uma altitude de 4.100 metros, lá em El Alto, na Bolívia, 18ª rodada das eliminatórias da Copa, 8h30 da noite, na telinha da TV Asa Branca. Fica o convite para todo mundo acompanhar a última rodada das eliminatórias da Copa, último jogo da nossa seleção pelas eliminatórias. Aproveitando o momento para fazer outro convite também, quem quiser acompanhar as principais informações sobre o esporte regional, acessa lá GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Aquele abraço para você, Herbert Ramos. Até amanhã. E começa hoje, logo mais às 6 da noite, o Festival de Cinema Universitário do Agreste. O evento será realizado aqui em Caruaru e vai exibir filmes selecionados de todo o país, hein? A gente recebeu um vídeo da Naeli Barbosa falando sobre esse evento. Vamos conferir? Oi, gente. Meu nome é Naeli Barbosa. E eu sou da equipe de comunicação do FLUAR, o primeiro Festival de Cinema Universitário do Agreste, e eu estou passando para convidar vocês a participarem da nossa programação, que começa hoje com a nossa mostra Patativa, trazendo cinema universitário de todo Pernambuco. A programação vai até o dia 12, na sexta-feira, com filmes universitários de todo o Brasil. O evento é gratuito e está acontecendo aqui no Armazém da Criatividade, o espaço novo do Porto Digital, que fica localizado no Espaço Cultural. Que legal esse convite, hein? Agora, imagina a sensação de quem se dedica a fazer o bem e encontra, assim, um novo sentido para viver. Hoje a gente vai conhecer algumas dessas pessoas. São profissionais de várias cidades do país que mudaram a rotina de trabalho e abriram espaço para a solidariedade. Uma onda de afeto que tem o som e o aconchego aqui, ó, do Nordeste. A médica ginecologista Maria Célia Del Valle, de 81 anos, se satisfaz assim, atendendo de graça quem não pode pagar por uma consulta. Eu vou dar um remédio para a senhora, tá? Há quase 20 anos, doutora Célia deixou a clínica de luxo em São Paulo e passou a percorrer todo o Brasil. Ela se tornou voluntária de diversos projetos sociais e missionários e ajuda a cuidar das pessoas de acordo com os problemas de cada região. Na Amazônia é verminose porque eles usam o rio, eles bebem a água do rio, mas usam o rio como banheiro também. No Nordeste o problema é desnutrição. E ela não vai sozinha. Leva junto estudantes de várias áreas da saúde. Vinícius, que mostramos na reportagem de ontem, foi um deles. Na paz de Deus, melhor hoje e agora, mas vocês é tudo maravilhoso. Eita, coisa boa. Hoje ele é dentista e mora em São Paulo. Aprendeu com a doutora Célia a trabalhar pelos que mais precisam. Você vai virar um galão, meu filho. Eu falo que é exercer a odontologia na sua pureza, né? Sem estar com aquela coisa de, será que o paciente vai pagar? Será que a gente precisa pagar as contas, tudo? Aí vir aqui exercer aquilo que a gente estudou, assim, de uma maneira pura e dar para quem precisa, é maravilhoso. Encontramos Vinícius e a doutora Célia em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. Eles estavam numa das ações sociais e missionárias do Ministério Sal da Terra.
Um sonho que nasceu há 30 anos no coração e na voz de Marcos. Dá licença, meu povo, dá licença, amigo meu, pra que eu cante o meu repente. Fale do amor de Deus, que em Cristo foi encarnado, o Filho de Deus amado, que o mundo não mereceu. A música nordestina se tornou um grande aliado do projeto Sal da Terra, que já percorreu 60 cidades do sertão, com mutirões solidários. Marcos conta que a inspiração para usar a música como forma de se aproximar e ajudar as pessoas surgiu de um encontro inusitado. Eu vi Luiz Gonzaga, Dominguinhos, essa turma a gente acompanhava nas praças da minha cidade quando eu era criança. E eu, menino, fui conversar com ele e ele me deu atenção e a gente puxou conversa. Eu ficava ali parado, olhando, que os caras têm um dom da comunicação. Aquele marcou muito meu coração. Eu perguntei a Deus do céu A música, que é um dos instrumentos da missão Sal da Terra, ela alcança de uma maneira tão especial os corações, principalmente do povo sertanejo. Então é fundamental de que essa questão cultural seja aplicada na pregação e na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Boa música é uma ferramenta divina. Não é? A música, quando ela é usada com pureza, com boa intenção, ela edifica. Nesse ritmo de solidariedade, mais de 40 mil pessoas já foram beneficiadas em todo o sertão nordestino, sempre com o apoio de centenas de voluntários do Brasil inteiro. Cada um desses voluntários tem diferentes dons, talentos, cada um tem sua profissão. Muitos deles não se conhecem, nunca estiveram juntos antes, mas eles, juntos, formam um só corpo, em que cada membro tem a sua função, mas um depende do outro para que o corpo possa funcionar com perfeição. Tá aqui o remédio de vocês. Obrigada. Não dá para estar perto sem se envolver. E mesmo quando os voluntários vão embora, a solidariedade fica. A gente não só vai, a gente permanece. Depois a gente continua, sempre com a mão estendida. A gente constrói a escola, equipa a escola e levanta o sustento para que aquelas crianças tenham acesso a material escolar, alimentação, um fardamento. Tem lugares que a gente foi, fez o trabalho e hoje é tocado pelos próprios nativos, pelas pessoas do lugar. Isso nos alegra demais. É a prática, se sai do discurso para vivenciar o amor de Cristo. Amor que transforma o coração e o olhar dos voluntários. Eu já vi gente muito pobre e muito feliz e já tratei gente muito rica e muito infeliz. Amor que se traduz em gratidão. Foi maravilhoso. Que Jesus abençoe em primeiro lugar vocês. Amor capaz de transformar realidades tão difíceis. Minha vida foi transformada de um bêbado imprestável, ele fez um missionário, imagine. Em som de esperança. Boa tarde, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser.